E estamos online. Boa noite, Diogo Monticelli. Boa noite a todos. Agora é aquele momento, né, da gente poder compartilhar nas nossas redes sociais com os nossos amigos. Vamos nos conectando. Já peço aqui a minha queridíssima esposa também para compartilhar, né, na timeline dela. Eu vou estar novamente colocando aqui. Vamos ver se já iniciou. Vou botar localizando aqui a live, ver se já deu o start. Eu adoro isso, cara, impressionante. A princípio, ó, Diogo, eu estou compartilhando novamente agora no modo público na minha área de trabalho. Então também, porventura, você pode se conectar por lá, ou o pessoal no link. Ó, já temos pessoas já acessando. Boa noite, pessoal que está chegando, está nos vendo. Diego Salazar Kuchenborger, coach Diogo Rocha, uma dupla muito dinâmica, muito legal, muito conhecida em tempos de Contact, né? Que grande satisfação, que grande prazer. 20h58, Diogo, a gente vai deixando então para a gente conseguir iniciar mesmo as 21 com tudo, o pessoal entrando, a gente sempre inicia uns 5 minutos antes para a gente poder ter, de fato, a oportunidade da galera já estar acessando, sendo interesse, já está sendo, inclusive, já estamos aí em reprodução da nossa live. Pessoal, por favor, vão deixando, por gentileza, seus comentários, né, a galera que trabalhou juntamente conosco no período, né, que iniciou conosco aí em tempos de Contacts, né, por gentileza, por favor, vão colocando, né, e resgatando boas memórias, né, que nós vivemos lá, né, e dei uma coisa impressionante, né, para quem está chegando aqui nos ouvindo. Tem uma grande célebre frase de Maximus, o gladiador, que diz, Diogo, né, que o que a gente faz em vida ecoa pela eternidade. Então, tenho certeza que ecoará pela eternidade essa live. Né? Eu já muito fui chamado de Diogo. Eu acredito que você de Diego. Né? Mas Deus, subconsciente das pessoas, eu tenho certeza que era o gordo e o magro, embora não estivesse tão gordo naquela época, né? Mas era o gordo e o magro. Era o gordo, era por aí, nossa referência era mais ou menos essa. O pessoal dizia, como é que tu sabe que é eles de tão longe? É só tu olhar um pontinho e um traço. Se tiver um pontinho e um traço andando junto... Que ótimo, que tempo bom, que tempo gostoso. Galera que tá chegando... Tempo que eu pesava 60 quilos, cara. O tempo que eu pesava 60 quilos com 1,75 m é um tempo que, infelizmente, não volta mais. Eu já aceitei. Já aceitou, já. Saudavelmente, eu não chego mais a esse peso. Que maravilha. Tem uma coisa muito interessante. Pessoal, por favor, deixe seus comentários. Quem trabalhou juntamente conosco, compartilhem essa live. Nós vamos resgatar temas importantes, né, que a gente viveu e também falar um pouco do presente, é claro, não né, praticamente a gente está falando, pessoal, de 11, 12 anos atrás, né, do que conheci, também iniciei, tive a oportunidade de iniciar a minha vida profissional na Contact como um profissional de recursos humanos, né, já vinha antes, já trabalhava com treinamentos comerciais, mas foi com o Diogo, para quem não sabe, eu fui estagiário do Diogo, né, o Diogo foi meu professor, né, comecei ali os primeiros passos no programa Degrau, né, de uma grande empresa que nós trabalhamos aí de call center em Porto Alegre, e foi lá que eu iniciei os meus primeiros passos, né, juntamente com o professor Diogo. Que honra, que honra. Cara, eu me orgulho, eu quero começar assim, ó, me orgulho muito dessa frase que tu falou, cara. Comecei sendo estagiário do Diogo, para mim é uma honra, assim, cara, até hoje não recebi tal láurea. Que bacana, né, Diogo? E bacana que passou 12 anos, ninguém foi preso, tá todo mundo ainda no mundo corporativo, todo mundo trabalhando, né? Ninguém tá traficando. Preso, tá exagerando, todo mundo está solto hoje. Hoje não tem ninguém preso, tá? Que maravilha. Cara, Diogo, deixa eu falar rapidamente. Diogo, eu não peguei aqui o teu LinkedIn, né? Mas eu quero falar um pouco de ti, assim, acho que a gente teve uma convivência praticamente de 2 anos, Contacts, né, trabalhando juntos. O Diogo é um profissional, assim, ímpar, né, falando um pouco, apresentando para todos os amigos que estão aqui, um cara de uma personalidade única,
né, que às vezes desperta amor ou também ódio, né, dependendo do ponto de vista, mas é um cara que tem uma bagagem, que tem um conteúdo, né, que tem uma habilidade sensacional em multiplicar, reproduzir, conduzir, né, e na vida profissional do Diogo, formado em História, né, já tem diversos cursos voltados para comportamento humano, a gente vai estar falando sobre isso também, e também já passou aí, tem uma vida executiva, profissional, também muito atuante na área de recursos humanos, como facilitador, como treinamento, em oportunidades comerciais que você trabalhou, e ao decorrer disso o Diogo também vai estar trazendo para nós, né, empresas que trabalhou somente focado em vendas, em reproduzir, multiplicar, treinar. Não muito diferente, acho que a gente acaba coincidindo, Diogo, não muito diferente também da vida, né, que iniciei, então, como multiplicador, como facilitador, e também passando aí por empresas nacionais, multinacionais, né, e hoje também a gente está num momento muito semelhante de vida, trabalhando em empresas, né, em grandes empresas, que também trabalham, tendo um foco muito mais comercial, né, o Diogo vai estar contando. Diogo, rapidamente, fala o teu momento atual, né, como coach, né, que eu acho que você também atua como professional coach, atuando com sessões de coaching, e também trabalhando hoje como gestor comercial, isso? Isso mesmo. Oficialmente agora, né, de uma forma mais protocolar, que é uma coisa que eu aprendi contigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Diego. Obrigado por essa conversa maravilhosa que nós temos tomando café, que nós temos tomando cervejinha. A gente não teve ainda num canal, né, de tão longo alcance como é a internet. E jogando bilhar. E jogando bilhar, é verdade. Quer dizer, exatamente. Eu jogando e estou aprendendo, isso aí. Eu sou coach, trabalho com isso há muito tempo, sou apaixonado por isso. E também sou apaixonado pela gestão de pessoas, sou apaixonado pela área comercial. Então, eu vivo essas duas paixões de uma forma muito intensa. Então, atualmente, eu sou gestor comercial de uma empresa maravilhosa, exemplar, gigantesca, que é a Uniodonto Porto Alegre. E a Uniodonto ela é um sistema de cooperativas, então a Uniodonto Porto Alegre ela atua em diversas cidades, né? Quase metade do Rio Grande do Sul é a atuação da Unimed, da Uniodonto Porto Alegre. E também atuo muito ainda na minha atividade, minha segunda paixão, que é o coach, né? Tanto no que tange a treinamentos, tanto no que tange ao atendimento ao coaching, né? Tanto no que tange a palestras, né? Então, atualmente eu estou vivendo essa vida maravilhosa que me disponibilizaram de gerir um setor comercial que eu estou apaixonado. Eu acho que o setor comercial hoje ele é o cerne da comunicação da maioria das empresas, principalmente uma empresa de serviço, como a vivencio hoje. E atuo muito ainda com a questão do coaching, principalmente no nicho de imobiliárias, né, que eu desenvolvi um programa focado nesse grupo de empresas, nesse ramo específico. Atuei em outras, né, mas eu tenho esse foco um pouco mais desenvolvido, né, para construtoras, empreendedoras, incorporadoras, imobiliárias, corretores individuais, pessoas em transição de carreira. Então, basicamente, é isso que eu estou atuando hoje. Hoje eu sou um gestor da empresa Uniodonto, que eu sou apaixonado por todo o formato de pensamento, formato de negócio, as intenções e os objetivos são realmente eu não tinha tido ainda uma experiência tão maravilhosa que eu estou tendo hoje com essa empresa. Que maravilha. E daí compartilho contigo também, Diogo, né, todos aí que nos acompanham, né, também atuo hoje numa grande empresa, né, que já tem há mais de 34 anos no mercado, que é o Centro de Excelência chamado Cenex, né, um trabalho extremamente forte no Rio Grande do Sul, com empresas, né, que são sócio-mantenedores extremamente fortes, né, no ramo do agronegócio industrial aqui no nosso estado, e também atuando como analista de desenvolvimento organizacional, que tem uma viés muito
muito forte em construção de jornadas de aprendizagem e a parte de desenvolvimento de líderes, né, um hub de conexões. E daí eu quero resgatar, Diogo, para a gente poder dar um start na nossa live. Nós iniciamos, né, a gente em 2008, o Diogo já em 2008 na empresa, nessa grande empresa de call center, né, que depois teve um crescimento extremamente grande no Rio Grande do Sul. E em 2009, né, eu entrei na empresa com uma proposta de instrutor de treinamento comportamental, era praticamente um quadro aí, que acho que na época eram talvez 12 instrutores, um pouco mais. E daí, 2 profissionais eram deslocados, esses instrutores, porque daí uma questão de perfil comportamental, uma questão talvez de didática, né, de multiplicação, fazia a instrução, me preparava profissionais para ser os futuros supervisores de call center, né? E esse programa é um programa chamado Degrau, inclusive algumas músicas do ABBA que estão rolando aqui ao decorrer dessa live. Quem assistiu conosco treinamento sabe que era o tema principal, né, dos nossos treinamentos, era o início, né, era a música-chave e todas as outras músicas do próprio grupo ABBA. E lá, então, tinha um treinamento muito bem formatado, muito bem construído, que era, né, replicado no Brasil inteiro. O Diogo, se não me engano, fez parte da equipe em construir a jornada, né, com uma consultoria, foi para o Rio de Janeiro fazer essa construção. Desculpa, e era um treinamento sensacional que realmente impactava. E desde lá, Diogo, na questão do desenvolvimento, eu quero que tu traga para nós assim, o que tu considerava do programa Degrau importante, que impactava, o que naqueles 9, acho que eram 9 ou 12 módulos, que impactavam, 10 módulos, quais são os módulos que realmente impactavam, o que tu percebia, até porque tu teve muitos mais quilômetros rodados, e daí eu também posso contribuir juntamente contigo. Mas eu gostaria de ouvir de ti, assim, que dentro do programa, daqueles 10 módulos do programa Degrau, o que você percebia em termos de transformação, em termos de entrega, né, comportamental e ferramental, naquilo que tu reproduzia, e depois o que tu percebia ao decorrer da operação, por favor. É legal essa história, Diego, porque assim, é uma história de 12 anos atrás, que eu uso muita coisa até hoje, assim, né? O programa Degrau, ele foi constituído na época para preparar profissionais de linha, né, de operadores de call center em supervisores. A empresa ao qual a gente estava ligado, ela era uma empresa muito grande, e a rotatividade, o turnover era algo muito grande, né? Então, o profissional poderia, em 6 meses, já estar sendo alçado à supervisão, e o que acontecia eram verdadeiros acidentes, né, em que pessoas despreparadas, com um resultado interessante, mas despreparadas para gerir e trabalhar com pessoas, acabavam assumindo esses cargos e causando muito mais disfunções do que realmente um resultado efetivo, né? Então, eu participei dessa montagem. Ele tinha 10 módulos. O módulo ia desde o que a empresa pensa como identidade, como objetivo por empresa, né? Histórico da empresa, como ela foi constituída, até a gente falava quem foram as pessoas que fundaram a empresa e desenvolveram todo o trabalho. Depois disso, se passava por um processo de entendimento dos processos da empresa, então, setores da empresa, papéis que cada um desempenhava, que também era algo bem interessante. Depois disso, tinha todo um trabalho de qualificação do serviço prestado, e a partir daí a gente começava a entrar no que a gente acredita que é o cerne do curso, que era o módulo 5 e 6, que lidava como a pessoa se identifica quanto líder e qual o papel do líder, qual a verdadeira função do líder no time que a empresa estava pretendendo trabalhar. Então, eu devo fazer uma pontuação muito importante, Diogo. Primeiramente, né, dar uma boa noite aqui também aos colegas, acho que a gente recorda dele, o Lucas Gaston Pereira, né, Gaston Pereira, o Lucas, né? Na realidade, nós fomos contratados juntos, fizemos a dinâmica juntos,
Lucas, muito obrigado aí por ter participado e daqui, por favor, compartilhe a nossa live. Também o Brasil Teles Filho também foi umas pessoas atuantes aí dentro. Exatamente, Brasil, né, na parte de BKO. E daí o que a gente estava falando, exatamente, né, e o que eu via sentido, tá falando muito a questão do CERN e a forma modular, que era de forma, essa curadoria, essa costura de módulo a módulo, quando o profissional que estava ali tendo aquela aprendizagem, recebendo aquele conteúdo, chegava no módulo 5, uau, né? Líder, né? A primeira coisa, para entender se eu quero liderar pessoas, eu tenho que ter uma autogestão, eu tenho que ter um olhar para mim entender quais são, e a gente aprende muito isso no coaching, né? Quais são as minhas sombras, quais são os meus potenciais, a minha luz, as minhas competências, aquilo que eu tenho que ter uma atenção muito maior, por uma questão de arquitetura psicológica. Então, ele dá um olhar para dentro de si, para que daí, então, logo, uma vez eu entendendo essas questões comportamentais, eu tenho a capacidade, né, eu consigo ser atuante e reproduzir isso quando a gente diz no liderar times. E daí eu queria te dizer uma coisa, eu vi, assim, eu acho que era o grande alto, pelo menos, Diogo, quando eu também estava ministrando treinamento, e eu senti isso quando você ministrava, era aquele momento que a gente entrava no Liderando Times, que a gente falava de lideranças, que a gente falava de feedback, nós falávamos de acompanhamento, e as pessoas, por vezes, elas perguntavam, pô, o que eu estou aprendendo aqui não se reproduz na operação, por que o meu líder que está aqui, né, ele não executa, ele não é um líder como estão passando esses instrutores aqui. É o que eu digo, que nem motivação, Diogo, banho tem que tomar todos os dias. Liderança, práticas, ferramentas, tem que praticar e se revitalizar, oxigenar também com treinamentos. Desculpa, Diogo, continua aí, que é maravilhoso falar desse assunto. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive eram os 2 módulos que a gente repartia em 2 dias, cada um, para praticamente metade do treinamento ser só eles, porque a gente era apaixonado por isso, nós somos apaixonados por isso. E era ali que eu, quanto instrutor, era ali que eu via fazer o maior sentido para mim. Como tu citou, eu sou professor de história também, e uma coisa que eu comento muito nos meus cursos, o pessoal acha um pouco engraçado, mas é verdade, quando a gente começa a trabalhar na licenciatura, a gente trabalha principalmente porque a gente diz assim, não, eu vou ajudar crianças a construírem, né, a se desenvolverem, né? E é um trabalho lindíssimo, mas para mim, eu iniciava o ano ensinando história para crianças ranhentas e terminava o ano crianças ranhentas sabendo um pouquinho mais de história. Eu não percebia uma transformação, não que ela não acontecia, ela acontecia sim, mas a sua delicadeza, sua sutileza era tão fina que as pessoas que conseguem perceber são especiais, assim. E é por isso que eu admiro demais a licenciatura, os professores, a sua dedicação, ainda mais com a estrutura que a gente tem hoje. Mas eu não vi essa transformação. E quando eu comecei a dar o curso Degrau, quando eu comecei a ministrar principalmente estes módulos, eu via que acontecia alguma coisa. Eu via que faiscava, eu via que alguma coisa se construía ali. E é isso que fez eu me apaixonar por isso. Então, a gente passa por esses módulos, a gente se vê como líder, e aí a gente toma a responsabilidade para si de dizer, sim, quero ser líder, estou me vendo como líder. E agora? E a gente passa para o módulo 6, liderando times, que era quando esse profissional ia começar a se reconhecer agora como líder, ele ia ver quais ferramentas ele tem para desenvolver a sua equipe, para trabalhar. Em primeiro lugar, essa é a palavra que naquele tempo, a gente está falando de 2008, Diego. 2008, exatamente. Para quem não está ligado na linha do tempo, James Hunter, como monge executivo, é de 2004. Então, assim, é recentíssimo. Era muito recente a ideia de estilo de liderança no sentido pós-moderno que nós vivemos hoje. Né? Até aquele tempo ali, até pouco tempo antes, se falava em democrático, autocrático, liberal e acabou. Né? Acabou. E uma coisa interessante, Diogo, é que também naquele período de 2008 não tinha essa capilaridade, né, da comunicação, das notícias, dos acontecimentos que não tem agora. Como, até mesmo ainda estava no início de rampagem.
Exatamente, estava no início de rampagem do YouTube. Então, assim, para as pessoas terem acesso, por exemplo, a vídeos de instrução ou vídeos motivacionais, ou que tivesse algum conteúdo ou plataforma, isso não existia. Então, quando a gente chegava com aquilo ali, com uma coisa muito recente, de um best-seller que foi em 2004 e permaneceu 2005, 2006, e tu chegava com propriedade, inclusive, tinha-se a prática a empresa investia tanto nos seus profissionais que estavam nesse momento de degrau de desenvolvimento, que davam um livro, enfim, a gente fazia um trabalho também em relação ao livro, um entendimento, uma compreensão, que naquele modelo nós entendíamos, e eu, sinceramente, Diogo, vejo que hoje, e ainda persiste, claro que tem outras teorias de liderança situacional, que naquela época já existia, enfim, mas a liderança servidora na sua essência, no sentido de entender que um líder ele tem que ser servir sem ser servil, então sem ser capacho, sem ser um empregado do seu funcionário, mas ele tem que servir, ele tem que instruir, ele tem que apoiar, ele tem que acompanhar. A gente falava isso e o Brasil ele é muito carente, né? Porque a gente vem, tu que é um professor de história, historicamente a gente vem numa modelagem desde lá do tempo da escravidão, né? Que tinha lá o feitor e o patrão, né, e seus empregados, né, e o tratamento, infelizmente, se reproduz. Se a gente pode falar um pouco, eu quero que tu traga alguma lembrança, uma lembrança minha, quando a gente falava sobre feedback, falava a questão da importância ou das etapas do feedback que tem que seguir, ou até mesmo como aplicar um feedback em situações que nessa empresa se vivia, muitas vezes, de um operador, né, de um operador estar embriagado, por exemplo, né, de um operador ter problemas de cunho, muitas vezes biológicos, né, na sua biologia, de ter que toda hora ir ao banheiro, urinar, ou estar ali, né, a gente brincava no sentido de quebra-gelo, né, é importante citar aqui para todo mundo, né, dizia assim, quando passava nos operadores da operação, a gente pensava, né, aqui passou um anjo entre nós, né, tamanho do odor da asa, né, e daí isso impactava as pessoas, porque, pô, isso aqui acontece na minha operação, acontece. Agora, líder, como é que você, líder, vai conduzir um feedback? Tu vai te omitir, porque eu acho que a pior coisa é a omissão de um líder, né? E como é que vai fazer? Então, eu me recordo de situações que talvez eu não tenha falado, não sei se tu te recorda de alguma, Diogo, em especial, nesses feedbacks, por favor. Eu me lembro que o feedback ele tem uma estrutura que tu pode desmembrar ele hoje, nos meus cursos, o feedback tem quase 17 etapas. Por mais que ele seja 15 minutos, ele tem um número grande de etapas. Porque a gente vai afinando essa resolução, né? Mas o feedback, nesse sentido, eu me lembro muito que eu dava no treinamento, era um exemplo que eu dava que quebrava, falou assim, como é que tu vai dar um feedback para alguém que tem um odor forte na axila, por exemplo, e está incomodando os colegas, e tu não pode te omitir, não pode deixar que a tua operação, a tua equipe não consiga trabalhar de forma confortável, porque tu não consegue alcançar ali aquele colaborador, né? E aí eu me lembro, não, tu chama ele para a sala, senta lá, vamos ter nosso momento de feedback, né? Quando o cara senta, o cara já está esperando alguma coisa. Quando o cara senta, a primeira coisa que tu fala é assim, o senhor está com mau cheiro, temos que resolver isso, bem direto. Eu usava isso como uma distração para a gente rir um pouco, mas a ideia é ser direto mesmo, não precisa ser mau cheiro, não precisa ser, falar de uma forma educada, mas ser direto na primeira comunicação. Por quê? Porque um feedback desse, tu está trabalhando com ansiedades, né? E nós temos 2 tipos de ansiedades muito importantes. Tu lembrou disso, né? Tu lembrou disso? Eu me lembrei acho que as coisas que me ficam na memória, e daí tá aqui o pessoal comentando muito do degrau, quem fez, um fez comigo, outro fez contigo. Cara, que uma coisa que tu dizia, e eu reproduzi isso não somente na Contax, em outras empresas, né? Que quando o cara começa a dar muito rodeio para dar um feedback, ele não é direto, é como se fosse uma faquinha sem serra e sem ponta, tu tentando esfaquear a pessoa. E aquilo ali acaba acontecendo uma agonia, uma ansiedade depressiva. Uma ansiedade depressiva, é isso que eu ia dizer. Na verdade, assim, o que acontece a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade ali. Não, com certeza tu não vai ser o primeiro a falar, com certeza ela já percebeu em algum momento, claro que ela pode achar que está diminuído, mas ela ainda sabe que existe. Então, se tu chamar de assim, olha só que erro que a gente pode cometer, por uma insegurança, por medo de ser indelicado. Olha só, colega, Diego, olha só, sabe como é que é? A biologia trabalha com muitas enzimas,
o calor, nossa, Porto Alegre é úmido demais, essa região sul ela é muito úmida, então a roupa nem sempre seca exatamente como deve secar, os desodorantes nem são tudo que prometem, fica ligado nisso. Até tu dizer o que está acontecendo, na cabeça da pessoa está assim, esse idiota vai falar do meu cheiro. Aí tu fala um pouquinho. Esse bobalhão vai falar do meu cheiro. Esse desgraçado vai falar do meu... Quando tu falar, o cara já está tão armado e tão indignado contigo que cria um problema e um trauma absurdo. Então, como é que a gente deve fazer, ao meu ver, esse tipo de feedback? Seja bem direto. Tipo, eu falei, olha, Diego, eu senti um odor forte em ti e sei que tu é uma pessoa muito querida, muito educada, muito instruída. Eu tenho certeza que isso que está acontecendo pode ser alguma questão de saúde, alguma questão específica, e eu quero te ajudar para isso. Vamos trabalhar para solucionar isso. Ponto. É a melhor forma da gente conseguir desfazer aquela ansiedade, porque tem as duas ansiedades, a depressiva e a positiva. A ansiedade positiva é aquela antes do Natal, antes do aniversário, antes da primeira vez que tu vai sair com a pessoa que tu gosta, antes de um gremista, antes de um Grenal. Então, nós temos essa ansiedade positiva. Exatamente. Né? E aí tem as ansiedades depressivas, que é a tua esposa quando diz, a gente conversa depois. Exato. Quando a esposa manda ela manda assim, tá tudo bem, tu diz, bom dia, amor, tudo bem? E ela manda assim, ó, precisamos conversar. Dali Acabou. Até a eternidade, tu tá morrendo, tu vai morrer aos pouquinhos, a tua alma vai se desprendendo, né? E acontece essa... E a gente falava, inclusive nós trazíamos isso, né? Justamente no mundo corporativo, é aquele supervisor, aquele líder que chega para ti e fala, no início do dia, 8h30 da manhã, fala, Diego, ao final do dia, passa na minha sala que a gente precisa conversar. Cara, tu matou porque a pessoa ela já não consegue ser mais, ela não vai performar, o horário dele termina às 5h15, aí tu fala assim, Diego, agora são 9 horas da manhã, às 5 horas tu não desloga, me espera aqui, que eu venho falar contigo, e a gente vai trocar uma ideia lá na sala que fica do lado do RH ali. Nossa, tu acabou com a pessoa. E daí a gente está falando justamente isso, que é um modelo que até então, muitas empresas, infelizmente, Diogo, adotam ainda, que é esse modelo patriarcal, esse modelo de feitor, patrão, e tu és o meu empregado, e eu vou exercer uma força autoritária, ou eu vou ter somente o poder do cargo, né? Então eu vou usar muito bem o poder do cargo, e a gente, se eu não me engano, é o poder legítimo, né? Dentro dos conceitos de poderes, é aquele poder do cargo, atribuído ao cargo, e que o que a gente quer é totalmente a pessoa, que ela seja legitimada, né? Que ela tenha essa legitimidade diante a sua equipe, as pessoas, né? E isso não quer dizer, a gente tentava desmistificar também, que para chegar nesse nível, não é que tem que ser um líder pai, um líder mãe, um líder amigo, de forma alguma, né? A seriedade, principalmente quando a gente está numa posição de liderança, ela é fundamental para poder pautar a relação. A seriedade, a comunicação, a transparência e a forma direta de agir, né? E daí é um monte de ferramentas que tu tens que justamente para a gente poder fechar essa parte integral, a pessoa ela tinha uma instrução muito forte do propósito da empresa, da missão, o que é essa organização, a importância do cliente em resolver, então, os problemas do cliente, ser atuante para o cliente, e o desenvolver a questão líder times, ferramental, que é importantíssimo, evidente, né, ter ferramentas, e é o que eu sempre digo, né, tem diversas metodologias, e até mesmo a pessoa com quem trabalho hoje, que é o CEO do Senex, o Paulo Amorim, ele também pontua isso, que não é a questão a ferramenta por ferramenta, a metodologia por metodologia. Qual é o teu comportamento como indivíduo? Então, por isso que o treinamento comportamental é fundamental. Qual é o meu comportamento como indivíduo perante aquele processo, aquela ferramenta que eu vou estar utilizando? E daí nós chegávamos, Diogo, num ponto auge, que é a questão da disciplina, né? Tá, eu tenho um monte de... Eu aprendi comportamento, aprendi ferramenta, agora como é que eu vou conseguir ter a gestão do tempo e a disciplina? Fala um pouquinho desse módulo para nós, Diogo, que eu acho que também era o ponto auge fundamental. Assim, eu tô tentando... Tem gente me pedindo link, coisa aqui, tá... Pede para me enviar o link, Diego, pro WhatsApp aqui para eu distribuir aqui, que tem gente me pedindo aqui, diz que tá quebrado o link, tá? Então, assim...
Pode mandar. Então, um ponto que é fundamental para um gestor, e no treinamento a gente colocava essa questão, é a capacidade que ele tem de utilizar as suas habilidades em prol dos seus objetivos. Tá? Não existe como a gente fazer isso sem uma devida disciplina, sem uma devida organização, sem perceber o que tu tem de positivo e respeitar o que tu tem de menos positivo, né? Pontos a melhorar, pontos fortes. E quando a gente falava quando a gente fala sobre aproveitamento do tempo e questões desse tipo, a gente tem que saber, o principal para mim é entender de autossabotagem. É entender que nem tudo é ferramenta na tua vida. É entender que o WhatsApp ele é ferramenta até certo ponto. O Facebook é uma ferramenta até certo ponto. E que não é o fato só de estar facilitado na tua mão que torna ele um ponto forte, uma arma maravilhosa. Às vezes, tu ter o Facebook na tua mão é um problema. Às vezes, tu ter o carro na tua mão é um problema. E tu tem que entender, por exemplo, eu sou uma pessoa que produzo muito melhor sendo conduzido em ônibus, em lotação. No carro, quando eu dirijo, eu não sou produtivo. No Uber, quando eu estou, eu não sou produtivo. Eu entendo que a minha ansiedade, a minha hiperatividade, naquele momento da lotação e do ônibus, eu consigo controlar, porque tem um monte de pessoas à minha volta, e eu consigo pegar aquele tempo e aproveitar de forma produtiva. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente fala em respeitar principalmente a nós mesmos. E toda vez que eu quebro um combinado que eu tenho comigo, eu quebrei com a pessoa mais importante da minha vida, que é eu mesmo, meus objetivos, as minhas carências, os meus desejos, os meus anseios. Então, a disciplina nada mais é do que o respeito aos teus próprios objetivos, respeito a ti mesmo. Né? Então, quando tu diz, amanhã o meu dia vai ser produtivo. Para o meu dia ser produtivo, eu tenho que acordar às 8. Eu tenho que, às 8h15, já ter ido no banheiro, ter feito as minhas coisas e começar a tomar café às 8h30 com a minha esposa. Para às 9 horas eu poder ir para a academia. Para voltar às 10, para 10h30 poder ir no supermercado, voltar às 11, fazer o almoço e ter um almoço maravilhoso até 1h da tarde. Esse é o meu planejamento. Quando eu quebrar o primeiro que seja, não acordar às 8 ou não ir na academia, eu não estou prejudicando somente as pessoas que esperam de mim isso. Eu estou prejudicando principalmente eu, que tenho o objetivo de ter um dia melhor. Nesse sentido, né? E nesse sentido, olha, primeiramente, é uma aula e muito obrigado a todos que estão participando. A Fábia está comentando conosco aqui, Diogo, também trabalhou conosco aí nesse período de Contex. Ela colocou assim, um operador sem um bom gestor não resolve o problema do cliente. E eu concordo perfeitamente contigo, Fábio, acredito que nós concordamos, sim. O supervisor, que era um supervisor, um modelo de um supervisor de time de call center, ele tem que ser extremamente atuante, ele tem que estar eletrizado no 220, e ele tem que dar o apoio necessário, quando é necessário, e tem que instruir, que muitas vezes, principalmente aquele operador, Diogo, que está iniciando, né? Não é aquele operador que já está já mais de 3 meses, 4 meses, né, nas suas atividades, mas aquele que está iniciando é fundamental ter todo o suporte e apoio da sua supervisão, senão ele fica largado lá tentando resolver problemas. Pessoal que está entrando conosco aí, por favor, compartilhe esse link, compartilhe essa live. Quem já trabalhou comigo, com o Diogo, nos conhece, também comente, traga sua pergunta que nós vamos estar respondendo. Muito bom, acho que nós estamos num momento muito bacana falando sobre disciplina, e é isso, Diogo. A disciplina é isso, é aquilo que a gente faz de forma repetida, é aquilo que a gente, são os acordos que nós estipulamos conosco mesmo, para a gente poder ser atuante e performar. E uma das coisas que eu percebo, diante de tudo aquilo que tu construiu aí sobre a questão disciplina, a disciplina a gente leva, quando a gente fala nos acordos, é entender que tu não tens que vestir, né? Até o Marcelo Gomes, que nós fizemos aí uma live passada, ele trouxe isso, uma coisa que nós falávamos muito na Contex, eu dizia, aqueles aspirantes a supervisores, vista, em primeiro lugar, a tua camisa.
os teus objetivos, não caia na vala comum de vou vestir o propósito, a missão, porque em algum momento a relação, né, de número CNPJ com a matrícula vai falhar. É natural que falhe em algum momento. Por isso que é importante a gente estar muito bem fortalecidos com as nossas metas, os nossos objetivos, né? Não se falava naquele tempo propósito, né? Mas com o nosso propósito, né? Dá o sentido maior. E daí eu quero dar agora a esfera, Diogo, uma ótica muito maior, porque nós abordávamos naquela época coach, lembrando a todos que nós estamos falando desde 2008, 2009, 2010, falávamos em coaching. E daí, eu quero que tu traga, quando é que tu conheceu aquele momento que foi apresentado como coach, e hoje tu é um executivo coach, né, um profissional que atua, né, com coaching, com o processo de coaching. Essa experiência desde aquilo que foi apresentado e até mesmo agora, tendo essas imersões que tu fez em coach, até mesmo nas empresas IBC, Sociedade Brasileira. Tá, só para vou para a pergunta. Diego, estão dizendo aqui que deve estar restrito, o pessoal não está tendo acesso, tá? Tem um monte de gente me chamando aqui. Não entra pelo link que a gente está enviando, tá? Então a gente tem que dar uma olhada ali. Não está entrando, tá? Já falei que tem que ser pelo teu perfil ali e tal, então não sei. Deixa o pessoal tentar entrar novamente. Eu vou fazer o seguinte, vamos estar colocando aqui no modo público. A princípio estava no modo público. Acho que foi algum dispositivo da plataforma, a StreamYard, que ela colocou automaticamente para os amigos somente estarem visualizando. Agora, neste momento, está no público. Por favor, pessoal, né, que compartilhou por algum momento o link, pede para testar novamente, Diogo. Aumentou aqui o nosso número de participantes. Está no modo público, tá? Então, agora foi. Isso aí, não tem por que bloquear. Isso aí. Tinha uma galera me gritando aqui. Estava até achando importante. Tranquilo, entra aí. Olha só, quem está entrando conosco agora, assiste, né? Que o assunto está muito importante, mas depois revê. Sem problema algum, isso aí vai ficar disponível na plataforma. Vamos lá, Diogo, manda para nós aí, traz. O que aconteceu foi o seguinte, lá em 2008, eu já trabalhava com alguma coisa em relação a palestras sobre gestão, sobre comunicação, porque eu era um professor, entrando nessa área, mas eu ainda era um professor. Então, eu fui apresentado dentro da equipe que desenvolveu o Degrau, eu fui apresentado ao modelo coach, a ideia de coach, né? Naquela época já tinha o livro do Bernardinho, já tinha toda uma galera falando um pouco sobre isso. E aí eu comecei a me interessar, porque no Degrau, quando a gente estava falando no módulo 6 de liderando times, a gente falava que o líder deve ser o líder coach, né? Hoje já mudou isso também, mas lá a gente falava muito sobre isso. E aí eu fiquei muito interessado, como eu te falei, Diego, no início da minha carreira da licenciatura, o meu objetivo era transformar a vida das pessoas, de verdade, assim. Eu sou filho de uma pessoa maravilhosa. Eu acho que, infelizmente, o mundo não pôde conhecer a pessoa que foi meu pai num nível... Tu sabe o quanto ele foi importante para mim, a gente dividia muitas coisas. Claro. Meu pai, que desencarnou em 2019, ele foi uma pessoa... Ele é, para mim, porque eu sou da doutrina espírita, ele é uma pessoa num nível de entendimento, de evolução, de compreensão absurda, assim. Então, o meu pai, ele tocava nas pessoas, e aí quando eu digo toque, por favor, né, interpretem isso da melhor forma possível. Da sua melhor forma positiva. Da melhor forma, né, quando ele se aproximava de alguém, ele falava algumas coisas, ele dava sentido para algumas coisas, e a vida das pessoas realmente se modificavam. Não só como professor, porque ele era professor, não só como espírita, porque ele era atuante na doutrina espírita, não só como pai, não só como vizinho, não só como amigo, não só como funcionário público, mas ele era uma pessoa que tinha essa facilidade de alguém encontrar ele num ônibus, ele conversar 10 minutos e a pessoa se transformar de uma forma maravilhosa. E eu levei isso muito para minha vida, assim, eu quero fazer isso com as pessoas, meu pai é meu herói. Eu quero conseguir fazer isso. Eu anseio conseguir transformar a vida das pessoas. E o Degrau me apresentou o conceito de coach. E quando ele me apresentou o conceito de coach, ele falou: líder
o líder não está apenas atrás do resultado, ele está principalmente desenvolvendo novos líderes, transformando vidas. Aquilo ali me tocou de um jeito que, para mim, tudo fez muito mais sentido. E, a partir dali, eu comecei a ir atrás das coisas, comecei a ir atrás de cursos, comecei a ir atrás de oportunidades, e de lá para cá já são mais de 19 formações, né? As principais aí pelo Instituto Brasileiro de Coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching, pelo IBN, Instituto Brasileiro de Neurolinguística, pelo Instituto Milene Vargas, é um instituto maravilhoso, gente. Quem puder procurar, procura. Instituto Milene Vargas, é maravilhoso, de PNL, practitioner. Quer dizer, practitioner avançado, né? E aí eu comecei a ir atrás disso e comecei não só a estudar, como a praticar, tanto nos meus trabalhos de coaching específico, como nas minhas equipes. Eu não gosto de ficar só na teoria, então eu tenho a questão de praticar aquilo que eu sou muito, né? Então, a questão do feedback estruturado, a questão do desenvolvimento das pessoas, do fomento da expressão, de conhecer a pessoa como um todo, né? Então, a partir dali, de 2008, comecei a trilhar essa jornada, né? E de lá para cá é muita coisa. Para ter uma ideia, eu estava fazendo um cálculo esses dias, eu tenho arquivado e utilizado aproximadamente 378 ferramentas do coaching. Não sou de coaching, não estou falando da hipnólogo, não estou falando da análise comportamental, não estou falando do coaching, né? Então, comecei a me apaixonar ali no curso, tá? No desenvolvimento do degrau. Eu não conhecia o coach quanto estrutura, eu conhecia o coach quanto falava treinador em inglês, aquela batidinha da comparação entre o treinador e o desenvolvimento. E a partir dali que desenvolveu. Diego, o pessoal está dizendo que o som está alto e não consegue ouvir a nossa voz aqui da música, tá? Ok. Já fui avisado aqui também pelo meu back-office. Já avisei já sobre o meu back-office. E daí, acho que um dos pontos... Só para estruturar, eu sou hoje marido de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu sou extremamente apaixonado, que é a Natália. Não vou dar o sobrenome para ninguém ficar stalkeando. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é a minha esposa. Eu tenho um filho lindo, que é o Benjamin, e 2 enteados maravilhosos, que é a Laura Mel e o Matheus Henrique. Então, beijo para vocês. E eles são também objetivos de vida que eu tive. Qual é o objetivo de vida que eu tive? Ter uma família linda, ter uma família legal, ter uma família que se gosta, ter uma família que luta junto, e eles são parte desse objetivo. Obrigado, gente. Eu amo vocês. Que ótimo, né? Teu filho eu tive a oportunidade de conhecer, sim, né? Agora tua esposa, né? Ainda a Natália não tive, mas foi uma propaganda sensacional de ti para ela, que é verdadeira, né? Na nossa conversa que nós tivemos na quarta-feira. E um grande abraço para um colega que trabalhou juntamente conosco aí também, participou do Degrau, o professor Silvio Teixeira. Tu te recorda deles, Diogo? O Silvio fez uma revista maravilhosa na empresa. Ele estruturou uma revista maravilhosa, que inclusive está na tua divulgação. E ele fez uma entrevista comigo, falou: Silvio, eu acompanho teu trabalho, cara, pelo Face. Eu consigo acompanhar algumas coisas, cara, fantástico, cara. Tu é um cara fora da caixa. Show de bola. Professor Silvio, né? Olha, então já fica o convite, professor Silvio, eu quero fazer uma live contigo ainda, né? Nós somos aqui conterrâneos, né? Não sei se o Silvio ainda está morando em Gravataí, mas um forte abraço. Também comentou aqui o nosso colega, o Marçal Siqueira, né? Que trabalhou juntamente conosco. Elegante, é o cara da foto de perfil do Facebook mais elegante que eu conheço. O cara realmente é uma elegância, né? Querido Marçal, um beijão, um forte abraço, que bacana, obrigado aí por comentar. Também estava nos dando a dica aqui que estava o som, estava alto. A Mel Garcia também trabalhou juntamente conosco aí nesses tempos de Context, né? Ela comentou aqui, né? Teve Marcia. Aqui... exatamente. E a galera tá começando. Josi Maia também, acho que foi uma das primeiras treinandas aí do Degrau, acho que juntamente nós entramos quase naquele mesmo período. Para quem não se recorda, foi lá na Pernambuco, né, Josi? Acho que na Pernambuco que nós fizemos treinamento com o Diogo. O Silvio também, o Silvio foi lá na Pernambuco também. Foi na Pernambuco. Silvio foi lá, o Sumo foi lá na Pernambuco.
E foi essa galera que entrou, a gente acho que foi a grande rampagem, o pico, né, de crescimento da Contax, que deu uma estrutura, essa galera toda, Josi, Silvio, que depois evoluíram, cresceram em cargos de gestão e sendo atuantes, né, para dar toda aquela sustentação no ponto que chegou a 6 mil pessoas. Eu acho que naquele trabalho que a gente realizou, Diego, para quem está acompanhando isso aqui, não ouviu de nós dois ao mesmo tempo isso, não houve dupla e não há dupla mais afinada que eu e o Diego. Tá? Eu e o Diego, a gente fica 10 anos sem se falar, 10 anos não dá, porque não. A gente fica 5 anos sem se falar, 3 anos sem falar, a gente se encontra na rua, um olha para o outro, a gente já deu bom dia, a gente já sabe como o outro tá, a gente já sabe, é de uma afinidade absurda. Tá? Então, para quem não sabe, a nossa afinidade é fantástica. E daquele trabalho que a gente realizou, eu acho que a maior gratificação que nós temos, eu não sei se tu sente isso, mas eu sinto muito, é tu passar 5 anos depois, 4 anos depois, 6 anos depois, e tu vê as pessoas num outro patamar. E aí tu conversar com elas, e elas, pô, aquele treinamento, aquele dia, aquela palavra, quando tu me disse que eu podia fazer aquilo, eu fui lá. Então, isso que a gente... Isso é uma coisa que é uma gratificação do nosso trabalho, que ela é maravilhosa. Isso ninguém paga. Ele paga o nosso horário, paga o nosso tema, paga... Mas isso ninguém paga, não tem como. É isso que fazia sentido, dar o lugar, a energia para continuar e né, eu acho que esse feedback das pessoas, né, que aquelas pessoas que trabalharam juntamente conosco, e eu levei muito, Diogo, daquele tempo, daquele período, depois para outras empresas que trabalhei, até mesmo no Grupo Record, no Grupo Índigo Brasil, atuando lá, e a gente dava, o feedback não podia ser dentro de uma sala, porque não tinha, então, porque era operações grandes, mas, amigo, traz o cara para um lugar com menos ruído possível, seja direto, busca exercer aquele trabalho psicológico de empatia. Então, quando, né, tu chega no indivíduo e fala, olha, fulano, te coloca no lugar do cliente, né? Imagina que se ele entrar tu entrando no teu carro, tu não fuma, a tua fila tem problemas pulmonares, quando tu entra no teu carro, tu sente aquele cheiro de cigarro, que é do operador de manobra, né? Que era uma parte bem operacional, assim. Como é que tu sentiria? Como é que tu acredita que isso pode impactar na tua vida profissional, pro teu desenvolvimento, e como ser humano? Coisas que tu impacta, cara, com palavras, no sentido de não ofender, não machucar, mas sim de poder fazer que as pessoas ela tenham uma compreensão que ela tem que mudar o comportamento dela, né, e criar novos hábitos, né? Então é isso que a gente trazia muito forte na nossa pegada aí como instrutor comportamental. Agora a galera veio, né? O pessoal que está lembrando das histórias, o pessoal que trabalhou comigo agora... Veio a pergunta, qual é a maior competência de Alexandre o Grande? O pessoal está trazendo aqui, a galera está vindo com tudo. Qual é a maior competência de Alexandre o Grande? A maior competência de Alexandre o Grande é que ele era muito bonito e grande, né? Então, a maior competência de Alexandre o Grande, na época, a gente colocava nesse exemplo, era a negociação, era a capacidade que ele tinha de conseguir imputar nas pessoas as melhores ideias, melhores estratégias que eles precisavam naquele momento. Alexandre o Grande, para quem não sabe, aí vou trazer um pouquinho de história, o Alexandre o Grande, ele não era, assim, um maravilhoso, magnânimo estrategista, não, mas ele sabia se cercar de pessoas e movimentá-las para os objetivos. Então, ele não era o melhor estrategista, mas ele sabia motivar o melhor estrategista dele a desenvolver a melhor ideia, né? E é isso que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu insisto muito, eu tenho um case... Convencer e promover, eu me recordo, convencer e promover, vencer e comover com palavras, com inspiração, conhecimento, convencer com argumentos sólidos, né? Tem gente que convence, mas não comove, né? Exato. Então, vencer junto com a pessoa, e comover, fazer a pessoa andar contigo, né? Então, tu tem que conseguir juntar essas duas ideias para conseguir atingir os teus objetivos. Eu tenho um case que eu me lembro que é maravilhoso, que é na Portocred, e eu posso dizer, porque é uma experiência minha, eu fui contratado pela Portocred anos depois de ter trabalhado nessa empresa de call center que a gente trabalhou junto, e lá o objetivo, e tem pessoas aqui que já me deram um oi, que estão acompanhando essa live e trabalharam comigo lá naquela época, o meu objetivo lá pela empresa era dissolver a equipe e construir de novo. Era isso. Sim. Porque eles tinham tentado de tudo e tal, então vamos fazer um novo televendas ou algo do tipo. Eu observei a equipe por 10 dias, 12 dias,
Cheguei para a diretoria e disse, eu não quero demitir ninguém, vamos tocar o barco. Eles disseram, tudo bem, tu tem 3 meses, a coisa tu traga fora, não tem problema. A equipe vendia R$250 mil por mês, tá? Em 4 meses, a partir do 5º mês, a gente começou a vender 1.470.000. E qual foi a ideia? O que precisou fazer ali? Trazer a importância do papel de cada um para eles e fazer eles entenderem os objetivos que nós temos quanto time. Eu saí de lá, trabalhei 2 anos lá, saí para uma outra proposta, eu trabalhei 2 anos lá e eu não sabia apertar um botão do sistema. Não sabia puxar uma ficha, não sabia, porque é isso que a gente tem que entender às vezes. O líder, se ele for funcional legal, se ele entender do sistema legal, é maravilhoso que ele consegue, mas não é o cerne. O cerne é tu conseguir trazer o teu time, trazer o melhor do teu time. Então, no meu time, naquela época, eu tinha 2 pessoas maravilhosas que trabalhavam com análise de uma forma maravilhosa. Era um back-office que eu tinha na época, que era a Gislaine, o nome dela, e o outro foi alguém que eu levei da Contax, que apareceu lá, o Rodrigo. Me ajuda? Eu me lembro quem é o Rodrigo. Bueno, que hoje está casado com a Viviane, maravilha, uma família linda. O Rodrigo, eu levei para lá e ele começou a me ajudar a desenvolver algumas análises de cenário que a gente precisava. E fora isso, todo mundo eram os mesmos colaboradores que vendiam 200 mil. Só que agora com sentido, com propósito, com entendimento. Quando uma menina sentava para vender, eu dizia, tu está fazendo o que aqui? Ela disse, eu estou atendendo, vendendo. Eu, não, tu não está atendendo, vendendo. Tu está buscando a casa que tu falou para mim que quer comprar. Exato, perfeito. É colocar os objetivos. Quando tu fechar essa venda aqui, essa meta, tu vai ter quanto? Eu vou ter X dinheiro. Esse X dinheiro tem que ser dividido em quais custos? Esses. Quanto só para ti? X dividido por 11 é o que sobra para mim. 11 avos de X é o que sobra para mim. Então, quando tu for atender um cliente, 11 avos é a tua casa. Todo cliente tem a tua casa, todo cliente tem teu carro, todo cliente tem tua família, todo cliente tem tuas roupas. Todos os clientes fazem parte do teu objetivo. Seja ele na venda, seja ele na recepção, seja ele no pós-venda, seja ele no administrativo, todo o cliente, todo o processo tem importância para os teus objetivos. Só que nós não acordamos da manhã ouvindo isso. Então, o colaborador nem sempre tem isso já claro na mente. E é papel do líder, não é do gestor, não é do gerente, não é do chefe, é do líder. É papel do líder fazer o colaborador perceber quais são os seus objetivos, quais são suas métricas e para onde ele deve se guiar. E, Diego, por muitos momentos na minha história profissional, eu tive que falar para o cara, o teu objetivo é não trabalhar nessa empresa, é outra, porque não é compatível. E quando eu encontrava isso, eu tirava, essa pessoa saía, eu trazia outra que era compatível e a coisa fluía de uma forma maravilhosa. E essa pessoa também foi atrás dos objetivos dela, de uma empresa que pensava como ela pensava, e a coisa funcionava muito melhor. A gente tem que entender que o líder, ele não é um carcereiro em hipótese nenhuma, e que dificilmente uma pessoa de 20 anos se aposenta na empresa em que está trabalhando. Na verdade, o que a gente tem que se preocupar é com os nossos objetivos profissionais e com as pessoas que estão ali. A gente só vai atingir uma se atingir a outra, não tem como atingir uma só. Eu não vou atingir só os meus objetivos profissionais e a minha equipe vai morrer. E eu não vou maravilhar a minha equipe sem conseguir atingir os objetivos, porque em algum momento elas vão precisar desses objetivos e isso não vai acontecer. Então, eu me lembro dessa questão da Portocred, que foi um exemplo, foi uma das vezes que eu sentei na cadeira de gerência que eu estava, eu sentei e disse, nossa, o curso Degrau serviu para mim. Eu lembrava, eu revivi muitas questões que a gente trabalhou lá e consegui praticar como gestor. Porque a gente recebia essa crítica, né, Diego? Tu lembra? A gente falava, faz assim, faz o feedback assim. O cara dizia, não tem como fazer isso na operação. Exatamente. O entendimento de como conseguir, né? De como conseguir trazer e adequar para a operação. Para mim, o time de feedback depende da criticidade do mercado, do que está inserido. Mas, para mim, basicamente, normalmente, é 1 por semana. Para mim, 1 por semana, na maioria dos casos, funciona melhor. Claro, tem um mercado que é assim, por exemplo, quando trabalha com autônomos, é 1 por semana. Quando trabalha com corretores, quando trabalha com profissionais liberais, quando trabalha
com uma pequena empresa. Eu acho que um por semana é melhor. Agora estou trabalhando com 250 colaboradores, eu sou um gestor de uma área gigantesca e a minha responsabilidade é outra. Não, financeira, por exemplo, é uma a cada 15 dias, faz parte. Mas... Diogo, até importante, eu gostaria que tu, além de concluir, evidente, tu trouxesse a tua visão como gestor comercial, acho que é um dos temas que a gente também vai estar falando aqui, mas a gente vai deixar para uma outra live falar sobre temas de vendas, mas as práticas de gestor de vendas que dão resultados, eu gostaria que tu trouxesse para nós isso. Eu só por um momento, eu vou só pedir licença por um minuto, eu vou fechar minha câmera aqui, eu só vou estar organizando e arrumando aqui o cenário, e por gentileza, por favor, reproduza aí a fala, tá? Então, onde é que eu estava? Nossa, me perdi. O líder tem que entender esse desenvolvimento da equipe e de todo esse momento. E aí a gente tinha essa crítica de as pessoas que estavam vindo para o nosso treinamento falar assim, Diogo, é bonito, Diogo, é legal entender isso, Diogo, é compreensível, mas lá não acontece. E aí nessas experiências que eu tive, na que eu tenho hoje, por exemplo, eu posso vivenciar isso. E, gente, funciona. Feedback funciona. Trazer sentido para a vida das pessoas funciona. Eu tenho uma frase tatuada no meu braço, que é uma frase que eu levo para o coach, para a gestão e para tudo que eu trabalho, que é assim, seja um fator positivo na vida das pessoas. E não tem como tu ser um fator positivo na vida das pessoas sem fazer diferença. Trazer sentido para a vida das pessoas é algo maravilhoso. E tu não precisa ser gênio, tu não precisa dar conselhos, tu só precisa entender. Nós, do nosso âmago, lá no nosso cerne, a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe o que a gente quer fazer. A gente sabe o que precisa. A gente precisa, normalmente, que alguém nos escute e diga, é isso, meu querido. Vai lá, é isso. E esse é um dos principais papéis do líder. É ser um maravilhoso ouvinte. Quando tu aprende a ouvir o teu colaborador, tu começa a enxergar um mundo gigantesco que tem lá e ele escondeu de ti. Ele escondeu de ti. Tem coisas que as pessoas, e aí como coach eu posso dar isso muito claro, o trabalho do coach é a arte de saber fazer perguntas. Quando tu pergunta para as pessoas como foi algo, eles te dão um resultado. Como é que foi o Grenal? Perdemos. Não, mas como é que foi o Grenal? O Inter fez um gol. Não, como é que foi o Grenal? Eu vi piada depois. Como é que foi o Grenal? Ele não fala. O Grenal começou, estava assim, o primeiro tempo foi mais ou menos tal, aí trocou, acho que a gente errou ali. A gente não fala isso, a gente fala do resultado. Toda vez que tu perguntar para alguém como é que está te sentindo, ele vai dizer, pum, o resultado. Tu tem que entender o processo para poder desenvolver ele e dizer, cara, tu está te sentindo assim porque existe um processo aqui que tu não está compreendendo de si mesmo. E eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ouvir, e se tu precisar e me perguntar, talvez eu te dê alguma ideia de como eu fiz. Mas o como eu fiz não é o certo, é apenas o que serviu para mim. Talvez sirva para ti. Então, tenta, por favor, tentem, gestores, colegas, parceiros, amigos, escutem. Sejam bons ouvintes. Nós precisamos, mais do que falar, ouvir. É por isso que nós temos... Exatamente. Diogo, a pessoa está falando aqui, o pessoal está enlouquecido aqui, né? Primeiramente, a Mel Garcia está te dando os parabéns, assim, a definição de líder, na maneira que tu está descrevendo, importantíssimo. A Perla Bursato também está mandando um forte abraço para ti. Né, e diz ela aqui que está com saudade, inclusive, né? Saudade de trabalhar conosco aí, né? Nesses tempos de. Era bom. Diego, era bom trabalhar com a gente, hein, Diego? Fala a real, era bom trabalhar com a gente. Né? A gente era muito engraçado, a gente era light, a gente era divertido, a gente agitava a pindamonhangava toda, a gente bancava uma de diferentão. Eu ia com bengala. Pessoal, para quem não tem noção, eu ia com uma bengala para a operação, porque me deram uma bengala num curso, o segundo curso da Pernambuco, me deram uma bengala e disseram, o teu humor é um humor negro, parece Sabrina, o Dr. House. Sabrina Bonita, tu não estás conosco aqui nessa live, mas a gente está te deixando um registro aqui, um beijo para ti, né? Uma pessoa extremamente especial, foi ela, juntamente com todo aquele time que participou com ela naquela turma de degrau, que
te presentearam, né? A Josimaia, inclusive a Josimaia também comenta sobre feedback. É importante dar um caminho de vida para as pessoas, né? Principalmente aquelas que fazem um grão de areia e uma montanha, né? Então, ela colocando sobre métodos, inclusive a Josi é psicóloga, né? Então, trazendo também essa bagagem aí também como profissional da psicologia. Parabéns, Josi, inclusive, se eu não me engano, ontem foi o dia do profissional de psicologia, né? Do psicólogo. Ontem foi dia do profissional de psicologia e do ontem foi o dia né? do corretor de imóveis. Então, os meus amigos aí, corretores de imóveis, donos de imobiliária, corretora, contadora. Beijo para vocês. Eu tenho um orgulho imenso de ter feito crescer, de participar desse mundo. Acho uma profissão maravilhosa, desafiadora, e parabéns para vocês que conseguem passar por tudo isso de forma maravilhosa. Galera, que coisa bacana, faz, Diogo, 1 hora que nós estamos aqui, com a audiência nos acompanhando, a tua audiência aí com certeza qualificada e o pessoal participando, eu agradeço muito, fico muito feliz, porque é gostoso. Esse tempo a gente fala sobre comportamento humano, a gente fala sobre desenvolvimento. Eu acho que para mim também, eu tive a experiência, tu contou um pouquinho da tua experiência, mas quando nós estávamos lá, que eu acho que foi um marco, com certeza, na minha vida, aquela aprendizagem que a gente foi construindo ao decorrer. Também e eu tenho certeza que tu fez isso, Diogo, tive que me aprofundar muito, né, sobre os temas, leituras, estudos, né, não somente para que a gente pudesse, então, trazer, realmente construir conhecimento nas pessoas que passavam por aquele programa, pelo programa Degrau e desenvolvimento de competências de líderes, tinha que aprofundar. Mas quando eu tive a oportunidade de poder fazer a primeira formação no IBC como Professional Coach, daí realmente eu entendi o aprofundar na sua essência, né? Em termos de livros lidos, em termos de experiências compartilhadas com outras pessoas, né? De vidas, de histórias de vidas totalmente diferentes, né? Independente da sua faixa etária. E o próprio Executive Coach que fiz em São Paulo pelo IBC, que foi uma continuidade dentro da escala. Pô, nossa, aquilo ali eu levo até hoje, né, algumas práticas, ferramentas, conceitos para a minha vida profissional, como profissional de RH, e trazendo. E uma das coisas também, acho que eu fiz um curso de uma imersão de 1 semana na Manaquém, em São Paulo, um curso chamado APG, que trabalha muito essa questão de métodos avançados, de processos gerenciais, que realmente te dá ele trata muito isso. O que tu descreveu, Diogo, o termo disciplina, o quanto é importante firmar acordos contigo quando tu quebra algo, muito mais do que tu entender que isso vai acabar impactando toda uma cadeia, né, juntamente com a pessoa, tu faz parte de um time, de uma organização, com o teu líder, mas em primeiro lugar é contigo mesmo, né, tá quebrando um acordo firmado. É muito que se trabalha isso, a visão gerencial, métodos, né? Então, uma das coisas que até mesmo em uma das empresas que eu tive a oportunidade de ser gestor, que nós até trabalhamos um pequeno período juntos, que é a Índigo, a gente tratava muito isso, e eu tenho esse entendimento. Em primeiro lugar, são as pessoas que fazem o negócio acontecer, e isso me recordo que nós falávamos muito forte dentro do processo de Degrau. O outro ponto, cara, as pessoas elas têm que se empoderar primeiramente dos processos da organização, e é os processos que vão dar a disciplina, vão dar a rota, vão dar a atração necessária para a organização crescer, mas tu tem que estimular nas pessoas também a inovação, o pensamento crítico, para justamente gerarem projetos, né? Então, se a gente, numa escala, projetos que se tornam processos que são conduzidos por pessoas, e há pessoas que estão na frente de toda essa cadeia aí, desses pilares de qualquer organização. Pessoas, processos e projetos, né? 3 P's. Eu fico muito feliz, acho que a gente conseguiu falar muito, né, sobre coach, sobre desenvolvimento humano, sobre um pouquinho do que nós vivemos na Compass. Para mim, Diogo, é uma escola, foi uma escola maravilhosa, não somente ter a oportunidade de ter os primeiros passos, né, sendo apoiado por ti, mas os 3 anos e meio que estive lá, até mesmo sendo como cipeiro, né, tendo votação como vice-presidente e sendo instrutor comportamental ali. Então, para quem participava daquele processo, e por um bom tempo eu tive sozinho somente nessa atividade, os aprendizados que tem todas essas pessoas que estão escrevendo para nós, que estão curtindo, né, que a gente está acompanhando, fizeram totalmente, deram sentido e deram naquele momento, e também fazem parte da minha história
profissional, né? Agradeço muito todas as pessoas que se não estão aqui, mas com certeza vão nos ouvir, né? Vai ser reproduzido, vai estar à disposição essa live. E eu gostaria de te ouvir de ti, considerações finais, né? Te deixando também, te coloca à disposição aí como coaching, né? No processo de coaching e como profissional coach, né? Atuando aí no desenvolvimento humano. Queria agradecer a essa saudosa conversa que tu me proporcionou. Nós somos suspeitos de falar, porque a gente passa por isso algumas vezes, só que outras pessoas não olham. A gente morre de rir, a gente fala um monte de besteira, a gente conta um monte de coisa que é só offline. Então, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Já disse isso para ti, vou dizer de novo. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado de ter alguns colaboradores meus que chegaram a alguns cargos, e tenho muito orgulho de ver os meus coaches chegando a algum lugar, mas ninguém me proporciona o orgulho que eu tenho de ter participado desse teu início. Porque lá eu me lembro que quando tu começou comigo, tu estava fazendo a tua faculdade, e tu tinha várias ideias de pós e tal, e eu falei para ti, cara, primeiro vivencia aqui, experimenta, daqui a pouco é uma coisa que tu gosta. E aí eu me lembro de uma aula que eu dei, não sei se foi a primeira semana, segunda semana, não me lembro qual, mas tu já entrou, já estava no processo. Eu me lembro que eu dei uma aula e eu falei do veneno da mulher. E eu falei... É maravilhoso, por favor. Eu não posso contar aqui o veneno da mulher, porque é muito extenso, e eu ia falar... A gente faz uma live para isso. Se eu não me engano, eu demorava entre 40 e 45 minutos, era tudo contadinho, né? Mas eu acho que era 40 e 45 minutos para contar essa história. Era perfeito. Era maravilhoso, tinha muito contexto, fazia muito sentido. E eu me lembro que quando a gente saiu da aula, e aí eu fiz isso, amarrei com o objetivo da aula, terminei com autoconhecimento e tal, a gente terminou a aula, tu começou a recolher o material nas cadeiras, e tu falou para mim assim, ó, eu vou fazer comportamental, acho que era organização comportamental, assim, eu vou para essa área, pai, se eu puder fazer isso aqui, eu vou para essa área. E aí a gente começou a trocar uma ideia de como é que eu posso fazer isso, tu criou uma ideia, eu também criou uma historinha do giz na orelha, do olhar no espelho, como é que a pessoa se olhava no espelho, eu lembro dessa história, eu lembro dessas coisas. Exatamente, eu fui agregando, né? Então, ver aonde tu chegou, me deixa eu tenho uma sensação de que vitória, de que eu ganhei, de que é muito legal, muito legal. O sentido da vida, acho que é isso, a gente tem a oportunidade de compartilhar, se conectar com pessoas e a gente poder compartilhar o conhecimento. Naquele momento foi justamente, tu seguiu muito bem o teu propósito, compartilhou o teu conhecimento. Tinha até cabelo, cara. Exatamente, agora a gente está ficando cada vez bem menos cabelos. E daí, cara... Não, tu, porra, né, cara, tu tá muito bem, cara, até inclusive o pessoal, né, que tá aí, eu agradeço a todos que participaram conosco, compartilhem esse vídeo, né, para dar boas risadas daquele tempo de contas, isso que a gente só vai fazer uma live após meia-noite, daí a gente conta o que acontecia nos corredores da conta. Podia ser live Dark Room, a gente faz assim, ó, a gente entra só com a voz, assim, ó, só com a voz... Exatamente, não sai, mas acho que foi uma das coisas, um propósito muito bacana que é o compartilhar, a gente compartilhou, e eu acho que é isso, quando a gente recebe um conhecimento, pessoal, nós temos que buscar se aprofundar, conhecer, agregar e reproduzir isso também, e compartilhar com outras pessoas. Eu acho que esse é o grande sentido da vida, né? E Diogo, tu fez muito bem o teu papel, também é um prazer, espero que a gente possa trabalhar juntamente em outras organizações ou como parceiros de negócios, né? É maravilhoso. E, pessoal, não vai ser essa aqui, a gente vai ter até, inclusive, deixa eu organizar aqui Sim, por favor. Só para dizer, então, deixar os meus contatos, minhas coisas, aí, agradecer muito essa oportunidade. Hoje eu sou gestor da área comercial da Neodonto, sou coach, sou palestrante, sou treinador. Então, entre em contato comigo, tem meu site, coachdiogorocha.com, meu Instagram é @coachdiogo_rocha, meu Facebook também é por aí, vocês vão ver aí, está marcado aí. Meu telefone, posso dizer também, que é um telefone com esse objetivo, 519-8505-2506, faço contato. Gente, eu quero muito que vocês deixem comentários aqui, eu quero fazer isso mais vezes, eu quero brincar com vocês. Muitos de vocês me pediram várias lives, eu não fiz live até agora. Dieguito,
Eu não fiz nenhuma live até agora, porque eu não senti sinergia com quem me convidou. Tá? Então, assim, é uma honra estar contigo aqui. Eu acho que Bacana, nós temos que fazer uma live em open bar, open mind, e deixar a coisa fluir, entendeu? Só manter as roupas e o resto toca o bar. A próxima live a gente vai estar degustando, a gente vai estar no mesmo bloco juntos, então, né? Na mesma gravação ao vivo, degustando uma cerveja, né? Não sei se tu continua, acho que tu tá no whisky, né? Tu tá no whisky, né? Mas a gente degustando algo, apreciando, batendo um papo, tá ótima sinergia. Podia estar uma salinha aqui, ó, uma cadeirinha, 2 metros de distância. O pessoal está comentando aqui, eu agradeço todos os comentários, né? Fico muito feliz em poder participar. Realmente foram momentos vividos, não somente eu e o Diogo, mas acho que todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas naquela trajetória, né? Naquela jornada, acho que foi espetacular. Pessoal, muito obrigado, Diogo. Inclusive, depois essa live, eu vou fazer o download, eu vou disponibilizar na minha página, também no YouTube, Diego Salazar Cortemborge, e daí lá eu coloco todos os teus dados, inclusive os teus dados de contato, aqueles que tu permitir. Pessoal, quem quiser contratar um profissional, eu sou formado também como professional coach executivo, mas eu não atuo com o coach, com a sessão de coach, eu não atuo. O meu negócio, meu core business é atuar junto às organizações na construção de jornadas. O Diogo Rocha é um cara ímpar. Quem quiser contratar, né, o processo de coaching, quem quer, tem um interesse de ter um entendimento, tem um propósito, tem objetivos, tem metas, e quer ir de um ponto para o outro, crescer, evoluir, contrata esse cara, eu assino embaixo, que é um profissional ímpar, com muito conteúdo, com muita competência para poder estar aí dizendo, né? Então, não caiam, né? Embora a palavra coach, ou se dizer, né, coach, se prostituiu como tantas outras palavras, né? A gente tem que saber separar muito bem, né, os bons profissionais, e tenho certeza que o Diogo aqui é um excelente profissional, e se você vai se propor a fazer essa jornada, essa sessão, né, eu sempre digo, Diogo, todos nós deveríamos, né, ter um psicólogo e ter um coach, né, porque é importante para a carreira, para desenvolvimento, para entendimento, compreensão e evolução. E para as empresas também, Diego, eu tenho alguns programas de desenvolvimento de colaboradores, programas de comunicação, programas de venda, programas de transição de carreira, programas de clima organizacional, programa de desenvolvimento de líderes, é um programa que vem lá do Degrau, eu trabalho com ele há mais de 12 anos, num formato maravilhoso, e eu tenho também um treinamento chamado Gatilhos Mentais de Sucesso, onde eu disponibilizo, eu ensino a trabalhar com 23 gatilhos mentais para vendas, para gestão, para relacionamento, para tratamento pós-venda, para formação de equipe, para 1 milhão de coisas, tá? Então, tudo isso está no meu site, tudo isso é em contato comigo. Então, você que quer ter um coach para o teu trabalho, tanto para a tua vida pessoal, para o teu lado profissional, eu posso auxiliar. E também a tua empresa, os teus colaboradores e a tua equipe, estamos aí, podemos participar de tudo. Obrigado pelas palavras. Pretendo fazer jus a tudo isso que tu me colocou. Muito obrigado, Diego. Obrigado. Se quiser nos contratar, nós dois juntos, galera, daí vai ser sensacional. Aí vai ser algo top. Pior é que assim, Diego, tu é caro, eu sou baratinho. Nós dois juntos ficamos baratos porque a gente quer trabalhar. Aí fica diferente. O nosso negócio é se conectar, né? Também nos contratar. O preço de cada um é X, mas na hora de contratar os dois juntos é meio X, só para garantir que a gente possa fazer junto. A gente dá nossos FIIs, a gente faz pelo CNPJ, aí daí escolhe o teu ou o meu e tá tudo certo. O importante é estar no palco. Galera, muito obrigado a todos, compartilhem, obrigado os comentários, né? Dividam aí quem está nos assistindo, que já trabalhou conosco, divida aí com outros colegas que também trabalharam, que talvez não estão aqui por alguma situação de não ter conhecimento. Mas aqui, faltou a gente falar de cesta cultural, né? Embora eu tenha dito depois, até mesmo na live que fiz com o Rodrigo Chagas, um forte abraço ao Rodrigo Chagas, né? A gente conduziu muito, né? Chagas aí foi um cara que a gente fez live juntos e teve, uma puta audiência, é um cara também, então um forte abraço para ti. E, galera, é isso, encontro de amigos é isso, é esse bate-papo, essa irreverência, a gente conseguir falar de coisas sérias, recordar e também falar do aqui e agora, como nós falamos, né, dessas oportunidades que a gente está vivenciando.
Diogo, um forte abraço, meu irmão, uma boa noite, um bom descanso, uma boa janta aí com a família. Manda um beijão para tua família também. Obrigado. Obrigado, Valeu, galera. Vem tudo comigo. Tchau. Um abraço. Tchau.